Já estamos de volta e agora sim, hora de saber as respostas para os mistérios dos Murundus do Nordeste. Vamos saber por que eles só apareceram agora e a distância é praticamente igual entre eles. Qual será a explicação? Vista do alto, a paisagem impressiona pela imensidão. Os montes de terra, chamados Murundus, estão por todo o terreno, se misturam à vegetação e dela também se destacam. Caminhar por esses montes enormes, nesse solo seco, é como desbravar um território de mistérios. Para desvendar esse lugar, claro que precisamos da ajuda de um especialista. Eu já fiz o cálculo por alto que esse... Roy Funk é um apaixonado pela Chapada Diamantina. O biólogo americano chegou aqui a trabalho há 41 anos. Gostou tanto que nunca mais foi embora. Ele se naturalizou e adotou um nome brasileiro, Rui. Quando viu os Murundus, Rui se encantou. Ninguém havia pesquisado sobre eles. O especialista ficou intrigado com os montes de terra espalhados de maneira uniforme nesse espaço imenso. E hoje ele não tem dúvidas. Tudo foi feito por cupins. Rui foi um dos autores de um estudo recente sobre os Murundus. De acordo com a pesquisa, os insetos podem ter levado até 4.000 anos para erguer essa obra. O que é mais impressionante para mim é que esses milhões, centenas de milhões de Murundus são as construções que maior que qualquer outra espécie fora do ser humano fez no mundo. O Campo de Murundus é uma paisagem única no Brasil. Aliás, é uma paisagem única no mundo. Porque esses montes de terra só são construídos por uma espécie de cupim que vive aqui na Caatinga. A espécie de cupim que ergueu os Murundus da Bahia é a Sintermes gyrus, uma das maiores e que tem hábitos noturnos porque são sensíveis à luz. Eles ficam o tempo todo embaixo do chão e só sai um buraco e sai catando as folhas, essa espécie come folhas e some direto. Mas por que esses cupins escolheram a Caatinga para construir os Murundus? Antes de responder essa pergunta, vamos conhecer melhor os tipos de cupins brasileiros. E para isso, pedimos ajuda ao Instituto Biológico de São Paulo. O cupim dos Murundus é diferente do cupim da cidade. Ele parece uma formiga gigante. Olha só a comparação entre os insetos, o urbano e o da Caatinga. Na verdade, são espécies diferentes, são famílias diferentes, tá? Com hábitos completamente distintos, certo? Esses cupins da Caatinga, eles são insetos que são puramente decompositores. Eles agem de uma forma ecológica no solo, reciclando os materiais no solo. É reciclando materiais orgânicos que os cupins se alimentam. Eles comem basicamente celulose, um tipo de carboidrato encontrado em folhas, tronco de árvores, papéis, móveis de madeira. Porque, na verdade, o cupim ele não sabe diferenciar um batente de porta de uma árvore. Ele vai atacar, ele é um decompositor, né? Ele quer reciclar esse material. O que tiver disponível para ele vai atacar. O especialista explica que entre mais de 300 espécies existentes no Brasil, as consideradas pragas são minoria. Apesar da fama de destruidores de móveis de madeira, a maioria dos cupins é do bem e muito importantes na natureza. No mundo todo, existem 3.000 espécies de cupins. Todos são insetos eusociais, ou seja, que vivem em colônias. Existem colônias que você tem 5, 6, 7 milhões de indivíduos numa colônia só. Para conviver com esse movimento todo, só mesmo dando um show de organização e hierarquia. Eles são divididos em castas. Tem os operários e os soldados, machos e fêmeas. Esses vivem entre 3 e 4 anos e trabalham duro a vida toda para servir o rei e a rainha.
É ela responsável pela multiplicação do grupo. Existem espécies que colocam de 30 a 80 mil ovos por dia. E uma rainha dura uma média de 20 a 25 anos. Dá para imaginar a força que eles têm quando se juntam. Agora voltamos à Chapada Diamantina. Já entendemos que a espécie de cupins daqui é do bem. E é só porque estão na Caatinga que conseguem formar esses murundus tão curiosos. A região tem o tipo de solo e o clima seco fundamentais para esse fenômeno. A gente está falando de murundu, de cupinzeiro, e aí a impressão que passa é que essa é a casa dos cupins. Mas não é não. Eles moram debaixo do solo. E isso aqui é só o resultado da escavação. É toda a terra que os bichinhos foram tirando e jogando para fora até construir todas essas milhares de montanhas aqui. E olhando de cima, numa paisagem incrível, a impressão que dá é que estão todos à mesma distância um do outro. O Rui está ali na outra montanha, no outro cupinzeiro. Ô Rui, é isso mesmo? Não é só a impressão, eles estão mesmo na mesma distância um do outro. O espaçamento é muito regular. Assim, um cupim tem que jogar fora um material que estão cavando, eles vão para o muro mais perto deles, despeja e volta para mais. Então, eles não têm que andar longe, sendo um espaçamento bem regular. A medição de distância para eles não tem fala, não tem visão. Então, a comunicação deles é quimicamente. Eles podem, vamos dizer, cheirar onde fica o monte mais próximo e segue aquele caminho de feromônios, de química. Com tanta habilidade, os cupins conseguiram levantar os murundus sempre a cerca de 20 metros um do outro. Simetria perfeita. Alguns especialistas ainda têm dúvidas sobre a origem dos murundus. Acreditam que alguns deles teriam origem em erosões de água. Mas Rui tem certeza. Os cupins, verdadeiros engenheiros da natureza, souberam muito bem construir suas casas subterrâneas. Os insetos vão abrindo caminhos no subsolo e jogando a terra para fora, geração após geração. São os tataranetos dos cupins, dos primeiros que começaram a construção, eles vão se renovando e vão fazendo murundu. A gente não sabe ainda como é feito exatamente. Se é feito uma só levada, ou a família original morre, depois outros constroem. É um pouco difícil saber que foi feito muito tempo atrás. Entendi. Mas nossas pesquisas no futuro vai tentar desvendar isso. Então podemos concluir que estamos andando sobre um enorme emaranhado de túneis interligados, habitados por cupins. Uma área de 230 mil quilômetros quadrados. Se os murundus podem estar aqui há 4.000 anos, por que os cientistas levaram tanto tempo para descobrir esse lugar? A resposta pode estar no desmatamento. Quando os fazendeiros da região tiraram a vegetação nativa para transformar tudo isso em pasto, os montes foram descobertos e hoje podem ser vistos até mesmo do espaço. Segundo o pesquisador, graças a essas fotos aéreas, também foi possível fazer uma estimativa da quantidade de murundus, entre 100 e 200 milhões, que teriam começado a se formar ainda na época das pirâmides do Egito. Bom, mas estamos no interior da Bahia e o campo de murundus é exclusivamente brasileiro. Mais uma paisagem única, de encher os olhos, como tantas outras histórias ainda não contadas do nosso país.